um bom dia abençoado com Natana Oliveira. E no programa de hoje eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 1, versículo 2. Como é feliz aquele que faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Uns meses atrás eu tive o prazer de recitar um texto na cantata de Natal que dizia que a palavra de Deus ela é rica em nos mostrar toda a sua glória. E é por meio da leitura da palavra de Deus que nós conhecemos Deus na sua essência, ouvimos a sua voz e sentimos a sua presença em nossas vidas. O Salmo 1, no versículo 3, diz que aquele que lê a palavra de Deus é comparado, é semelhante a uma árvore plantada junto à margem de um rio. Ela nunca deixa de dar frutos na estação própria e as suas folhas nunca murcham e ele tem sucesso em todas as suas atividades. E para complementar esse versículo 3 do Salmo 1, eu quero ler com você o Salmo 119, versículo 5, no qual diz que a palavra do Senhor, ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Ela nos ajuda a não tropeçar. As Escrituras Sagradas, ela nos ajuda a nos fortalecer em Cristo. Ainda que venham as tempestades, ainda que venham as aflições, ela não nos alcança, porque nós estamos firmes em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. E ao ler a palavra, nós nos sentimos tão maravilhados que nós sentimos necessidade de compartilhar essa palavra com outras pessoas. É como se você tivesse uma novidade e tivesse que dizer essa novidade para algum amigo porque você não consegue guardar para si mesmo. Assim são os versículos que nós lemos diariamente. Além disso, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as suas dúvidas. Nela você encontra versículos para você ler quando está grato pelas bênçãos de Deus, quando você não sabe como orar, para quando você está com medo, aflito, ansioso ou triste. E para comprovar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu trago no programa de hoje o André, líder de louvor da Igreja de Cristo no Parque Araxá. E ele tem o prazer de ler a lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Não é verdade, André? Oi, gente, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para um canal que tem edificado bastante, de uma irmã nossa, a irmã Natana. Tem edificado bastante com devocionais diários, com testemunhos, com palavras. E ela me fez umas perguntas sobre a minha leitura bíblica, meu devocional, a minha vida com a Bíblia. E eu vou tentar responder todas, né? O devocional, eu acordo muito cedo para ir para a faculdade e já acordo já lendo um salmo, já lendo para ir para a faculdade, né? E esse já é meu primeiro momento de leitura e oração com Deus. Também tem a parte do almoço também. Depois do almoço eu leio Provérbios ali, e Provérbios tem 31 capítulos, né? Dá certinho se você ler um por dia. Então eu faço isso no período de almoço. Eu leio esse capítulo de Provérbios e também à noite, né? À noite é onde o horário que eu sinto para ler a Bíblia, porque tá tudo calmo, você já está ali quase se preparando para dormir, um silêncio, você consegue meditar melhor nas escrituras, você consegue examinar melhor o texto, não ler só por ler e meditar, claro, com discernimento do Espírito Santo. E esse é o melhor horário o que tem para mim ler, né? Onde eu estou sossegado, onde eu chego da faculdade, chego do trabalho e me sinto mais à vontade, mais calmo, mais relaxado para ler a palavra de Deus. André,
o que te incentivou a ler a palavra de Deus? O que me incentivou e o que me incentiva a ler a Bíblia é conhecer mais aprofundado a vida, o ministério, a caminhada, os milagres, realmente a vida de Jesus, né? Não só de Jesus, mas dos apóstolos, de como eles andavam com Jesus, o que Jesus fez. E no Antigo Testamento também, testemunho de heróis da fé, gente que realmente tinha um compromisso com esse Deus, com esse nosso Deus tão grande, maravilhoso. E é isso que me incentiva, e o que sempre vem me incentivando é conhecer mais e mais aprofundadamente a palavra de Deus. E assim, o nosso amigo ele tem aprendido muito sobre Deus e tem edificado mais ainda a sua vida na rocha que é Jesus Cristo. Na verdade, o que eu tenho aprendido é várias coisas. A cada dia Deus vem me moldando, vem me capacitando mais. A cada dia que eu leio as Escrituras, eu aprendo mais sobre o discipulado de Jesus, como seguir Jesus, o que Jesus pede de mim. E tem sido bastante edificante. Sempre, aonde eu chego, eu conto esse testemunho da nossa irmã Maria Augusta. Assim que eu cheguei na ICPA, assim que eu cheguei na igreja, ela chegou para mim e falou assim: André, eu já tenho uma certa idade de crente, de ministério, mas toda vida que eu leio a Bíblia, eu leio ela diariamente, e toda vida que eu leio, isso me edifica bastante. Toda vida que eu leio, eu sinto uma coisa diferente, como se eu ainda não tivesse lido. A Bíblia ela se renova, isso ela falando para mim, né? Que a Bíblia se renova a cada dia para mim. Cada vez que eu leio, ela me renova e eu aprendo uma coisa nova. Então, tipo, eu vendo ela falando isso, uma mulher de Deus, com uma grande bagagem espiritual, e eu me senti assim tão espantado, né? Porque o testemunho dela me edificou bastante. E realmente é isso que acontece. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo uma coisa diferente. Se eu já li uma coisa e vou ler de novo, é uma coisa que automaticamente não é a mesma coisa. Ela, tipo, como se eu não tivesse lido o mesmo versículo, é como se não tivesse ali. Então, a cada vez que eu leio, eu me edifica bastante. E eu aprendo muito, 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 muito mais com isso. E ele nos lembra que para aprender a palavra de Deus, não é apenas lendo, existe também outras formas de você aprofundar os seus conhecimentos bíblicos. E isso não depende só de mim, né? Depende do Espírito Santo também, depende de Deus, depende da minha igreja, depende da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que tem uma grande bagagem nisso, que lá onde a gente aprende mais, aprofundar a palavra de Deus. Já serve como um convite também para você participar da nossa EBD, participar das classes, onde a Bíblia é mais estudada, mais trabalhada. E é isso. E para finalizar, o líder de louvor nos dá um conselho. Às vezes a gente gasta dinheiro com tantas bobagens, né? Com comida, com essas coisas, merendas, essas coisas assim. E a gente não tem... A gente fala sobre Bíblia de estudo, né? E a pessoa fala, não, é caro, não sei o quê. Mas a gente gasta tanto dinheiro com coisas teoricamente supérfluas, né? E se fosse para me dar um conselho hoje, eu daria pra gente investir em nós mesmos, no nosso crescimento espiritual, de comprar uma Bíblia de estudo, esmiuçar a palavra de Deus mesmo, a cada versículo, meditando, pedindo discernimento espiritual do Espírito Santo para entender as Escrituras mais e mais e fazer realmente esse investimento de ter uma Bíblia de estudo, aprofundar mesmo na leitura dela, participando da EBD também. Então é isso. Espero ter ajudado e que as pessoas realmente tenham esse hábito de mais e mais ler a Bíblia e não se acomodar na nossa vida espiritual. Que é até o nosso tema da mocidade, né?
do Renovo Cristão, Romanos 12:2, que é não se conformar com a nossa vida e tá sempre querendo buscar, sempre querendo essa renovação de mente, essa renovação espiritual que só as Escrituras nos proporcionam, né? Obrigada, André, pela sua participação no Bom Dia Abençoado com Natana Oliveira. Lá em Provérbios 30, versículo 5 diz que a palavra de Deus, ela é pura e ela é escudo para todos aqueles que nela creem. Fiquem na paz de Deus. Por toda a minha vida